Olá, virados desse Brasil! Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-viados a mais um Vira Homem, a nossa terceira edição do especial Transparência. Hoje com a nossa convidada de honra, queridíssima Maite Schneider, que ela tem um currículo maravilhoso e uma experiência e uma vida incrível para compartilhar com a gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês aproveitem. Mais um Vira Homem no ar. Roda a nossa vinhetinha! Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. É isso aí, galera. Mais um Vira Homem no ar. Hoje com Maite Schneider. E eu queria dizer umas coisas hoje. Nosso tema vai ser transversalidade e inclusão. E aí, a gente vai pensar nesse mundo, nesse Brasil, onde, infelizmente, 90% ainda das pessoas, das mulheres trans, vamos dizer que vivem ainda, não sei, eu ia dizer uma coisa, mas não vou falar. Elas vivem da prostituição. Eu ia falar, vamos dizer que são obrigadas, mas não são obrigadas, talvez não. Mas a gente vai falar sobre isso. E vamos falar da hipocrisia desse Brasil. Então hoje, eu queria dizer para você que é conservador, o Vira Homem de hoje vai para você. Que se você, o mesmo conservadorismo que coloca pessoas LGBTQIA+, trans para fora de casa, é o mesmo conservadorismo que vai lá na porta de hospital chamar a criança de assassina. Então, fica aqui a nossa reflexão, né, sobre esse conservadorismo, sobre essa hipocrisia da sociedade em que vivemos. E agora, para apresentar nossa querida convidada da noite, eu vou ler um pouquinho sobre ela. Maite Schneider trabalha com direitos humanos desde 1990. Ela é embaixadora da RME, maior rede de empreendedorismo feminino do Brasil, com 750 mil mulheres. Cofundadora do projeto Transempregos, de 2013, que já empregou milhares de pessoas trans no mercado de trabalho formal. Ela é consultora e mentora sobre inclusão, diversidade e humanização. Cofundadora da Integra Diversidade, uma consultoria especializada em inclusão e diversidade, constituída somente por mulheres que trabalha todos os eixos de modo transversal. Faz parte do Comitê Consultivo do Programa Municipal de DST-AIDS e da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo. E finalista do Prêmio Cláudia 2019, que é um prêmio que incentiva a força da mulher brasileira. Então, com vocês, e pra gente não enrolar muito, Maite Schneider. Boa noite! Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! Eu tô achando essa luz péssima, gente! Ah, melhorou. Ok. Melhorou. E aí? Menina, que prazer vê-la pessoalmente, porque até agora eu só te conhecia pelo YouTube. Foi meia hora só para dizer o que eu faço. Eu falei, acabou a live. É porque você faz muita coisa importante, né? E aí, Mu, que bom estar aqui, Murila. Ai, que prazer receber você. Muito obrigado mesmo, de coração. O Vira Homem é um espaço que está começando, está crescendo e vê a importância da fala de todos, independente de quem seja. Acho que é importante todo mundo falar, todo mundo ter voz e a gente botar essa voz no mundo, para essa voz chegar lá no interior de onde eu saí, por exemplo. Você é da onde? Eu sou de Itápolis, interior de São Paulo. Ah, Itápolis, olha que loucura. Não conheço ainda. Essa aí eu nunca fui. Olha que eu já fui em lugar, esse eu nunca fui. Então, é uma cidade muito pequena e toda vez que eu penso no Vira Homem, eu penso assim, eu queria que as coisas que a gente fala aqui chegassem nas pessoas que moram lá, por exemplo. É um lugar tão pequeno. Hello? Meu celular queria avisar agora.
ele não brinque com a gente porque a gente faz barraco, não. Isso foi energia de Caipópolis, isso aí foi energia de lá, viu? O povo já tá mandando uma fé. É só falar de lá que a coisa pega. Além de tudo isso que eu falei... Eu não coloquei, não. Eu não falei, mas você é atriz também. Atriz. Eu sou atriz, eu já tô vendo uma luz assim, olha, isso aqui parece de filme. Já tô vendo luz embaixo, que você tá com uma luz tão linda, né? Eu falei, gente, da onde vem essa luz? Que eu não tenho essa luz. Já tô querendo patrocínio. Tu é patrocínio, né? Eu já tô querendo ir pra um outro lugar aqui pra ver luz. E, gente do céu, a tua luz tá 10 vezes menor que a minha. A minha tá horrorosa. Mas vamos falando, enquanto isso eu vou achando lugar melhor pra luz. Daí você perguntou o quê, Mu? Além de tudo isso que eu falei, me diga quem é Maitê, Maitê por Maitê, o que Maitê gosta de fazer nas horas vagas, Maitê é casada, solteira, viúva. Essa é uma parte importantíssima, né? Não, solteira à procura. Inclusive, o Facebook acabou de me lembrar, faz pouquíssimos momentos, assim, tipo, deve fazer uma semana, o Facebook acabou de me lembrar que eu estou faz 6 anos solteira, né? Porque não basta você estar desgraçada, as redes sociais te lembram sobre isso. Então fazem 6 anos, Mu, que a gente está comemorando isso. É solteira por opção, né? Porque gata. Olha, um pouco de chatice, né? Porque eu sou escorpião, com ascendente escorpião e lua em escorpião, né? Então um pouco é por chatice, porque logicamente é difícil agradar a polaca, né? Então não é tão fácil assim, a pessoa é meio de extremos e tudo isso. Mas assim, né? As opções também de mercado que já não foram e já não estão no relacionamento são muito poucas, né? Então, quem é bom, quem é boa já está capturado. E são poucos os relacionamentos abertos que permitem a entrada de uma terceira, né? Agora que está começando a modernizar. Então, fica difícil achar realmente alguma coisa que preste. Se não é para somar, para multiplicar, é só para dividir, diminuir, daí eu também não quero, porque eu entendo um pouco de matemática, daí eu também não estou afim, né, Mu? A gente não é porque é da humanas que a gente não sabe matemática, né, gente? Exatamente. Maravilhosa. Menina, a gente tem uma tradição aqui no Vira Homem, que é o seguinte: todo convidado responde. Já tô achando uma luz quase igual a tua. Daqui a pouco eu chego numa luz igual a tua. Liga o abajur aí. Não, já liguei todos, só que daí é o quartinho que eu deixo mais... Vocês estão no meu quarto, né? Porque como o papo é a seguinte, mais hora da noite, eu vim pro meu quarto. Só que daí a luz é meio tipo, olha, né? Não pode ter... Eu tenho 48 anos, né, Murilo? Então não pode ter uma luz assim que não te privilegie. Então ela só tem uns ângulos, são os spots pra algum lugar, é isso, né? Primeiro eu queria dizer muito obrigado pra galera que está acompanhando nossa live. Fer, um beijo. Júnior, Laris, Lene, galera toda que acompanha, a galera minha, a galera da Maitê, que tá aí. Muito obrigado. Mas é o seguinte, a gente tem uma tradição aqui que esse projeto nasceu a partir de uma pergunta, né? Que é, quando foi que você ouviu aquela expressão famosa, vira homem? Assim, isso. Quando você ouviu de uma forma que te marcou e que você fala, nossa, isso, né, faz parte da minha vida, infelizmente. Isso foi já com 6 anos, eu morava em Curitiba, né? Eu tô 3 anos e meio morando em São Paulo. Eu morava em Curitiba e a vida inteira estudei num colégio franciscano, né? Que é um dos melhores colégios até hoje, e é o Colégio Bom Jesus. E eu estava nesse colégio, eu estava com 6 anos de idade, passando do prézinho, porque na época a gente chamava de primeiro grau, hoje a gente chama de fundamental. E os amigos e amigas começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E eu não sabia o que era ser Mariquinha, né? Porque não tinha internet na minha época, você não dava um Google procurando. Eu achei que era uma coisa super incrível ser Mariquinha, eu achei que eu estava arrasando. E daí, eu tenho um irmão mais velho, que é o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina. Eu sou a filha do meio, né, deste casal. E meu pai, quem tem irmão e irmã aí sabe, né? Quando você tem irmãos da mesma idade, que o pai vai buscar no mesmo colégio, ele faz aquela pergunta, e aí? Né, como é que foi o dia de vocês? E fica aquela disputa entre os irmãos, querendo ter o dia mais Power Ranger Mega Blaster do mundo, né, Murilo? E daí, nesse dia, meu pai perguntou pro meu irmão como é que tinha sido dele. O dia do meu irmão era sempre alguma coisa de futebol. E daí, a segunda pessoa a falar seria eu, né? Que era o segundo menino na época, Alexandre ainda, toda. Só que eu achei que o meu dia tinha sido tão incrível, que eu tinha arrasado tanto na vida, que daí eu falei, deixa a minha irmã falar. E daí a Sabrina, que tem 1 ano e pouco, 2 anos a menos do que eu, contou do dela, ela estava no jardim, então ela contou de ginástica olímpica, de coisas que ela fez, e tinha sido incrível, porque ela é pequenininha e tal. E eu falei, nossa, que incrível, né, Sabrina? E daí perguntaram, e você, Alexandre?
Eu falei assim, nossa, meu, eu arrasei, né? Incrível de vocês, mas eu arrasei porque eu fechei aquele colégio. Mas como assim? Eu falei, nossa, veio todo mundo da minha sala, começou a bater palma, me chamar de Mariquinha. Daí vieram outras pessoas, começaram a bater palma, me chamar de Mariquinha também. E daí veio a inspetora do colégio, a zeladora do colégio, veio muito braba. E falou assim, vocês não podem fazer isso, todo mundo para aula. E eu falei assim, como assim, né? Ela deve estar com inveja porque eu estou fazendo sucesso, né? E daí eu não sabia o que era ser Mariquinha, mas meu pai e meu irmão, logicamente, o meu irmão mais velho, o Guilherme, sabia o que era ser Mariquinha. E eles me falaram que não era uma coisa boa, né? Que tinham me avacalhado e que era o que a gente chama hoje de bullying, que na minha época não tem nome. Não tinha nome. E daí meu pai me colocou, meu irmão já fazia judô e escotismo, ele me colocou no judô, me colocou no escotismo, onde eu fiquei 10 anos no judô e 10 anos no escotismo. E ele falou assim, se você não quiser sofrer na vida, imite o teu irmão. Porque você é homem, né? Então foi quase um seja homem, mas você é igual ao teu irmão, então imite ele, porque senão você vai ter problemas na vida. Então a partir daí entrou esse vira homem, seja homem, tente imitar teu irmão, daí entrou toda essa conjuntura que eu tentei durante muito tempo, né? Menina, você sabe que você falando, eu me identifiquei muito, porque eu cresci com um primo mais velho que eu, e eu imitava muito ele também. Justamente, eu acho, para pegar essa masculinidade dele, assim, sabe? Sim. Mas depois de anos, ele se assumiu homossexual também. E eu fiquei assim, ó. Fiquei passado. Falei, mas eu te imitava porque você era homem, agora você é viado. Que decepção, meu ícone de masculinidade é gay. Mas é isso, a gente, eu acho que assim, a gente tem essa coisa de se auto prender, né? De autocuidado, assim, de nossa, eu não posso demonstrar nada, eu não posso deixar verem como eu sou, quem eu realmente sou, sabe? É que a gente vive no mundo, né, Murilo? A gente vive num mundo que, infelizmente, né, quem não está dentro de um padrão que foi estipulado como normal, como natural, como correto, acaba tendo que se esconder por conta do que a gente sabe, do mundo violento que a gente vive até hoje. Infelizmente, pessoas são mortas só por conta da sua identidade, da sua orientação. Então, ainda é muito comum a gente ver, apesar da gente ver hoje em dia uma facilidade muito maior do que, por exemplo, na minha época, que tenho 48 anos de idade, ainda é muito difícil, né? Tanto que as pessoas homossexuais, as pessoas trans, são as únicas que têm que contar o que são, têm que contar do que gostam, né? A gente devia só dizer, eu tô feliz, tô com X, tô com Y, tô feliz, é uma pessoa de bom caráter, eu não sei o quê, isso aí devia bastar, mas não é. A gente tem que fazer outings, a gente tem que falar de processos, a gente tem que receber reprimendas. Então é muito difícil esse processo ainda hoje, por mais que seja um pouco mais fácil, né? Então é tão difícil isso que eu falei, gente, é uma questão que só diz respeito à pessoa, identidade só diz respeito a ela. Orientação, que é o desejo, só diz respeito também à pessoa e, quando muito, a outra pessoa para quem ela direciona o desejo. Então, por que essa cobrança, né? Porque se a função do pai e da mãe, eu não conheço um pai e uma mãe na vida que não queiram que o filho, a filha ou a filha seja feliz. Se pai e mãe querem isso de verdade, parte da felicidade é respeitar a identidade dessa pessoa e o desejo que ela tem, pronto. Não ficar arguindo, não ficar dizendo não era o que eu quis para você. Dane-se o que você quis. O que você quis, você executa para você. Para o teu filho, para tua filha, para tua filha. Se você quer felicidade, pergunte o que é ser feliz para o teu filho, né? É isso. Maravilhosa! Tá! Lacrou, lacrou! Você falou uma coisa que eu ia te perguntar já, exatamente isso. Essa questão de contar. Porque, assim, quando eu comecei a virar homem, comecei a conversar com as pessoas, várias pessoas falaram assim pra mim, você tem que trazer uma pessoa trans, entrevistar uma pessoa trans, nananana. E aí eu comecei a refletir, e eu sou bailarino. Sim. No meu ambiente, nesse mundo artístico que eu trabalho, eu não conhecia nenhuma pessoa trans. Eu não tinha amizade, eu não tinha intimidade, eu não tinha aproximação de uma pessoa trans. E aí eu pensei, não, eu preciso realmente trazer alguém para conversar comigo. Certo. E aí o que eu queria te perguntar é, você, como mulher trans, você acha que é preciso ter esse ponto de falar, eu sou uma mulher trans, eu sou uma pessoa trans? Você acha que as pessoas trans, elas têm que
usar disso, falar isso, né, na sua apresentação, ou não? Ou tipo, eu sou a Maitê, eu sou a mulher, entendeu? Eu Porque acho que assim, eu sinto que as pessoas, elas não veem, elas não sabem, ou é muita ingenuidade minha, tipo, de achar que as pessoas não sabem quem é trans. Entendeu a Ah, minha mas não, questão? isso não sabem, né? Isso não sabe, porque hoje em dia, nossa, do jeito que elas estão tomando hormônio cedo, e olha que eu tenho um gaydar, né, para identificar quem é gay mesmo sem se identificar, e tem um transdar, que é quando a gente identifica pessoas trans, o meu é super aguçado por experiência, né, por know-how, por expertise. Mas mesmo assim, tem um pessoal que começa a tomar hormônio muito cedo hoje em dia, com a família aceitando, que a pessoa fala, eu sou trans. Eu falei, da onde? Você é transtornada, né? Porque não parece mesmo. E olha que meu transdar é super ligado. Então não dá pra gente definir, né? Por isso que é tão importante a autoidentificação e como a pessoa se coloca com relação à sua identidade e orientação. Acho que ninguém deve fazer outing das pessoas de maneira forçada, porque tem pessoas que são mais low profile, pessoas que querem falar sobre isso e acham importante, tem outras pessoas que acham que isso é de fórum íntimo e não tem que falar. Então a gente, como sendo o outro, a outra, né? Sendo não a pessoa que vive, só cabe a gente respeitar o que a pessoa escolhe, né? Mas eu acho que hoje em dia, por exemplo, as pessoas, por exemplo, trans, elas, tanto trans quanto LGBTs, elas encontram um lugar de mais, eu não vou dizer paz, porque a gente ainda vê pessoas sendo mortas por isso, né? Só por serem trans, só por serem gays, só por serem LGBTs, enfim. Mas é um lugar um pouco mais de se eu não for eu não consigo chegar onde eu quero, né? Então as pessoas encontram um lugar que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu que já passei por tanta coisa, já fiz só genitalmente, eu já fiz 14 cirurgias, já fiz 500 coisas na minha vida. Eu falo para as pessoas, eu falei assim, olha, fala assim, mas qual que é o caminho? Porque você está sempre feliz, não sei o quê. Eu falei assim, então, eu acho que não existe um caminho para a felicidade, né? Eu acho que tem vários caminhos, atalhos que a gente constrói para ser feliz e para chegar no que cada pessoa acredita de felicidade, que é algo muito próprio, muito individual de cada um. Mas se você não for você, se você não se respeitar, não souber a tua essência, não souber quem você é, até caminhos certos ou ditos certos dão errados. Agora, quando você se respeita, quando você não tem vergonha de quem você é, do que você sente, até caminhos ditos errados você consegue transformar em bons caminhos para você seguir, né? Então, eu acho que a felicidade tem muito a ver em respeitar a essência de quem a gente é, né? Eu sempre falo para as pessoas que, durante muito tempo, ser trans na minha vida, eu tentei suicídio 2 vezes, né? Uma vez com 14 anos e outra vez com 16 anos. E para mim sempre, durante um grande período da minha vida, ser trans sempre foi por conta de estudar em colégio religioso, na época não ter conhecimento, sempre foi ser suja, maldita. Eu que tinha um lado religioso, achava que Deus tinha mandado um propósito negativo de vida por mim, me culpando muito, enfim, essas culpas cristãs que a gente coloca. Mas para mim sempre foi uma coisa muito ruim durante muito tempo, né? Hoje em dia eu percebo que uma das coisas legais de ter passado o que eu passei dentro dessa questão trans é que todo mundo nasce na vida, né? Todo mundo nasceu, todo mundo que está ouvindo aqui hoje, a gente, né, Murilo, nasceu. Mas são pouquíssimas as pessoas que pariram o ser humano que são. Parir o ser humano é diferente de ter nascido. Nascido é você ter nascido com uma biologia, com um número de cromossomas, que isso te dá algumas características físicas, etc. Com uma condição de tipo, se você tem pênis, naturalmente transformam pessoas que são machos em homens e transformam pessoas que têm vaginas em mulheres, dentro da construção do tempo que você vive, da família que você tem, e daí ser mulher e ser homem varia muito dentro dessas construções, mas você vem com certos resquícios de naturalidade e que você vai agregando dentro disso, da expectativa das tuas famílias, etc. Então, nascer já vem agregado dessa série de artifícios que são colocados pela sociedade, que são construídos, não são naturais. Agora, ser uma pessoa trans é você, independente do que o sistema diz, do que os outros falam, você ir atrás da tua essência. Existem pessoas cisgêneras que conseguem parir também esse ser humano, não é uma qualidade só trans. Pessoas trans têm que fazer isso por questão de sobrevivência, para respeitarem quem são, independente do mundo à volta. Agora, existem muitas pessoas transgêneras que falam assim, eu também quero descobrir quem eu sou para além do que foi imposto para mim. Então, eu acho uma grande vantagem hoje em dia a gente perceber que a gente está num lugar que a gente pode parir esse ser humano.
E é parir com qualidades, com defeitos, porque ninguém pare o ser humano achando que vai encontrar só coisas boas. A gente encontra que a gente é egoísta, a gente vê que a gente é uma pessoa que tem ciúme, que tem inveja, que tem ego, e tudo bem. Porque não é ser perfeito ou ser perfeita, é saber que mesmo dentro das nossas imperfeições, a gente pode ter ponto de melhorias quando a gente quiser, e a gente também pode fazer com que as nossas qualidades se multipliquem. Mas é se permitir ser feliz respeitando quem você é. Então, acho que isso é uma das grandes qualidades, sabe, Murilo, da questão trans. Eu acho que é um dos grandes aprendizados que eu tive da minha vida e que hoje em dia eu multiplico para as pessoas nos trabalhos que eu faço. Que eu tive uma série de privilégios, né? Porque eu sou branca, tive a sorte da genética me ajudar numa série de coisas, enfim, de uma família me apoiar, quando a maioria das famílias de pessoas trans não apoia, de poder estudar, quando a maioria das pessoas trans não consegue estudar. Eu consegui passar por 3 faculdades, fazer línguas, fazer uma série de coisas que outras pessoas não conseguem. Então, lógico que eu estou fora disso, mas mesmo do meu lugar de privilégios, eu reconheço que, tipo, hoje é um lugar que a gente consegue, né? Os projetos sociais que eu faço hoje em dia, Murilo, são projetos de inclusão, de mostrar que, tipo, não pode estar bom só para mim, tem que estar bom para mim, tem que estar bom para as pessoas à minha volta, porque senão não tá legal, né? Que a gente tem que ter empatia de fato, e empatia não é a gente chegar para as pessoas e falar assim, eu vou dar uma esmola ou vou dar um dinheiro para uma pessoa da rua, e quando a gente vai dar dinheiro a gente fala, mas não quero que compre bebida. Eu não quero que você gaste em droga, entende? É porque a gente diz para as pessoas aquilo que a gente acredita. Empatia não é isso. Empatia não é dar para o outro aquilo que a gente acha que ele precisa. Empatia é a gente parar e perguntar de que maneira, eu sendo do jeito que eu sou e você sendo do jeito que você é, a gente pode ter uma troca positiva para ambos os lados. Empatia é ter esse tempo para perceber como é que essa troca pode ser boa para os dois lados, né? E você falou uma coisa que eu fiquei questionando, perguntando aqui, que é sobre essa questão do privilégio. Ontem eu estava participando de uma roda de masculinidades e um rapaz falou assim para mim não, falou na roda, né? Ele falou, essa questão do privilégio, não é que eu tenho que deixar o meu privilégio de lado, sair até porque não tem como, a gente nasceu branco, a gente teve oportunidades e privilégios que outras pessoas, infelizmente, não têm. A questão do privilégio não é a gente parar de ser privilegiado, mas sim proporcionar que o privilégio chegue para outras pessoas também, que as outras pessoas tenham acesso a esses tipos de privilégios, né? Não então empatia. A empatia é isso também. É você querer dar privilégio para outras pessoas. Eu sempre falo, né, Murilo, que lógico que ninguém quer abrir mão de privilégio. Tudo bem não abrir mão. A gente quer que outras pessoas também tenham acesso a eles, né? Que a gente não fala em igualdade, a gente fala de equidade. Que as pessoas não vieram dos mesmos lugares, as pessoas não têm as mesmas referências, o mesmo background, a mesma estrutura. Então a gente fala de equidade, que é tratar de maneira diferente, sabendo que as pessoas vieram desses lugares diferentes, para tentar colocar as pessoas mais ou menos no lugar igual, para a partir daí dizer, comecem os jogos, entende? E as pessoas possam começar a partir realmente, pelo menos, de condições mínimas. E condições mínimas, eu digo, de desigualdade social, entende? 51% das pessoas no nosso país, elas não podem fazer uma coisa que a gente faz sem nem perceber que está fazendo, que é quando acorda de manhã, fazer um xixi, um cocô e tocar descarga, porque não tem saneamento básico. Então, se 51% dessas pessoas do Brasil não conseguem tocar descarga, você tem que agradecer, independente do que você tenha, por conseguir apertar o botão de descarga. Se você consegue estar nessa live hoje, é porque você tem internet. Se você tem internet, não vou nem falar do tempo para estar nos assistindo, mas se você tem internet, você já está melhor do que outros 43% que não têm acesso a uma internet para estar assistindo esse tipo de conversa. É agradecer, ter gratidão por esses lugares de privilégio. Eu sempre falo pelas pessoas que eu falo que quanto mais privilégio a gente tenha, quanto mais você dorme com privilégio, seja de cor, de raça, de etnia, seja social, seja qual for ele, quanto mais privilégio você dorme, mais você tem que acordar no dia seguinte com a capacidade de mudar o mundo para que o mundo que a gente viva seja mais inclusivo e seja para todos. Esse mundo só pode ser inclusivo para todos se a gente respeitar a maioria das pessoas do nosso país. Só existem 2 maiorias de pessoas no nosso país, né? Isso através do censo. O censo, logicamente, nossa, é uma porcaria, é um censo que não fala de identidade, de orientação, de uma série de coisas.
Mas levando em consideração mesmo o fracasso do que o censo é, só tem duas maiorias, que é de mulheres, que são 54% de pessoas, e de pessoas negras ou pardas, que são 56% de pessoas que se identificam como pessoas pretas e pardas, né? Que são as pessoas negras. Quem não é mulher e quem não é preto ou pardo é minoria. Uma minoria que se acha super no topo, porque é quem dita as regras, porque é quem está nas estruturas de poder, porque quem são os CEOs das empresas, é a maioria da nossa política, enfim. Mas não são maioria. A revolução só vai acontecer quando a maioria das pessoas tiver acesso à qualidade de vida, ao emprego justo, a ter educação, a ter saneamento básico, coisas mínimas garantidas pela Constituição Cidadã de 88, e que deveria ser condição sine qua non para a qualidade de vida das pessoas. A revolução só vai acontecer, e ela tem um nome, ela tem uma cara, ela não é invisível. A revolução ela é feminina, ela é preta, ela é travesti, ela é PCD, ela é migrante e ela tem mais de 50 anos. Ela tem nome, ela tem cara, a gente sabe onde ela está. Só quando essa pessoa que tenha tudo isso que eu falei for incluída, ela tivesse emprego, tiver cidadania, tiver educação para si, para os seus filhos e para suas filhas, ela tiver acesso à moradia, é que a gente vai ter chegado no mundo legal. Enquanto isso, eu, Maitê, vou sair na rua e vou ser assaltada e não posso me queixar porque eu não fiz nada para que essa pessoa não me assaltasse. Porque a desigualdade é tão grande que é o único caminho possível, muitas vezes, para que a pessoa consiga ter a condição básica de comer. Uau! Com vocês, Maitê Schneider, queridos. Maitê, deixa eu levar nosso papo para um rumo aqui, que eu queria falar sobre esses projetos que você... Ai, eu achei que você queria falar sobre sexo. Eu já achei que a gente já ia pegar pesado agora. Gente, Murilo, que decepção tua. Projetos, não, eu quero falar sobre sexo. Tem tanta gente aqui na live, eu já vi gente aqui, Kelly Basso, Lucas Vitor. Vamos falar sobre sexo, gente. Quantos vibradores você tem? Ah, louca. Nossa, eu tenho bastante. Nessa quarentena eu ampliei meu repertório, né? Eu acho que eu devo estar assim com uns 15. Né? Eu comecei a minha quarentena, eu tinha só 4. Eu acho que eu comprei bastante. Eu comprei um... Esses dias eu comprei um que foi divulgado pela Anitta, não é nem para fazer propaganda, mas que é um que chupa o clitóris. Então ele chupa o clitóris somente. Então ele fica... E eu falei, gente, que louco! Ele só precisava vir com uma entrada USB que você gravava a frase que você queria dizer que o vibrador dissesse. Imagina um clitóris, um vibrador que chupa o clitóris e ainda diz assim, eu te amo, você é perfeita. Imagina, só precisava ter uma entrada USB para dizer isso. Maravilhoso. Olha essa mulher maravilhosa que ampliou sua cota de vibradores durante a quarentena. Aqui em casa estamos precisando também. Depois você vai me indicar alguns. Ah, indico vários, para qualquer coisa. Tem os que mexem, os que vibram, os que gelam, que sai coisa de dentro. Ixi, como tem coisa. Maravilhosa. Adoro. Ela me deixa sem graça, gente. Eu não fico sem graça. Não, o vibrador é o futuro. Eu acho que quando a gente começa a usar de recursos na nossa vida que a gente tem, hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, né? Que eu acho que eu falo assim, gente, quem não aproveita tudo que pode ter, o pessoal da minha época, né? Eu tenho 48 anos, que nem eu disse, na minha época o pessoal é muito nostálgico. Nossa, Maitê, no nosso tempo era tão melhor. Eu falei, cruz credo, no nosso tempo não tinha aplicativo. Eu tô no Happn, tô no Tinder, eu tô em todos os aplicativos de cassação. Agora você vê por distância, já seleciona, já vê se tá bom ou não tá bom, só se não bater energia, só se a pessoa tiver mau hálito, porque isso ainda a gente não consegue ver pessoalmente, né? Então, cheiro, sabor, você não só consegue vendo, né? Se a pessoa tem queijinho, se você vai esfarelar, etc. Isso é só pessoalmente. Mas tem coisas que você já consegue saber se você quer ou não quer só nessa coisa. Eu falei, gente, fica muito mais fácil o mundo hoje. Eu não tenho tanta saudade assim de antigamente, não. Eu não gosto muito desse povo que posta aqueles memes, que fala, ai, na minha época era melhor. Ai, mimimi. Nossa, tem uma raiva desse povo. Já que você quer falar de sexo, eu falei, morre e volta. Quem sabe tem reencarnação, morre e volta, dá um tiro e volta, para de reclamar. Aproveita o que tem agora, entende? Igual não vai ser, até porque se fosse igual, se tem uma coisa que a gente como humano, duas coisas, né, que a gente tem como humano,
é que a diversidade é a maior igualdade que a gente possui. Ninguém é igual a ninguém. Nem gêmeos univitelinos, nascidos de mesma placenta, que a mãe e o pai colocam a mesma roupa no mesmo colégio, vão ser iguais. Então, diversidade é a nossa maior igualdade. E a segunda coisa é que a única coisa certa que a gente tem da vida é a mudança. Tudo muda. A gente muda e as coisas em volta mudam. Se não muda, se preocupe. Se você acredita que nada está mudando, talvez tenha algo muito errado com você. Até um relógio errado. Olha, um relógio. Um relógio que você coloque pilha. Suponhamos um relógio antigo que você tem que colocar pilha. Um relógio sem pilha, 2 vezes por dia ele acerta a hora certa. Mesmo sem você colocar pilha, mesmo sem você fazer nada. Um relógio que você nem coloque pilha, nem dê carga na bateria dele, 2 vezes por dia ele vai marcar um horário certo. Seja às 2 da tarde, seja às 2 da manhã. Você na tua vida, sem fazer nada, acreditando que não tem mudança, vai querer acertar só 2 vezes? Eu acho muito pouco pro ser humano que a gente é. Né? Por favor. Né? Olha meu sotaque do interior. Por favor. Vamos falar de sexo, então. Mas eu quero te perguntar um negócio. Por que que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans? Por que que existe esse fetiche em cima do público transexual e, ao mesmo tempo, existe essa perseguição, essa violência, essa ignorância? Eu não sei se é o que mais consome. As pesquisas dizem que o Brasil é o país que mais consome, principalmente, pornografia trans, né? De meninas trans, de homens trans, etc. Eu acho que é o país onde fizeram essa pesquisa, né? Ela foi feita, não lembro se foi pelo Hornet, por um desses, ou Xvideos, foi um desses aplicativos de sexo que fez essa pesquisa. Mas eu acho que todo lugar que você reprime a questão do desejo, ela fica totalmente latente, né? Por exemplo, se você for ver na Rússia, que tem uma perseguição, inclusive, com relação à orientação e identidade, se você for ver na China, se você for ver em alguns países da África, que até matam pessoas por conta da sua orientação e identidade com pena de morte, nesses lugares, se você fizer uma pesquisa, vai ser muito maior o índice de pessoas que estão interessadas nisso. Só que lá é tão castrador por conta da política deles que se você entrar num site, na hora aparece a polícia e você vai ser morto. Então as pessoas não entram. Mas não é porque elas não foram buscar que o desejo não está dentro delas, que o desejo não está latente, que o desejo não está pulsante. Então eu acho que o Brasil, apesar da gente ter uma série de coisas péssimas, é um lugar onde a gente ainda consegue buscar pornografia, por mais que a sociedade nos recrimine para tocar nossa punheta, bater nossa siririca, para a gente ir atrás dos nossos desejos, por mais que seja incubado, por mais que a gente não possa aceitar para a sociedade, para a nossa família, para a nossa igreja, ou pior, que a gente não possa aceitar para a gente mesmo esses desejos, né? Então eu acho que o Brasil, ao mesmo tempo que cresce nisso, eu acho legal, porque é um país que pelo menos permite que escondidamente você possa buscar. Ele não permite socialmente que você exerça esse desejo. É por isso que, ao mesmo tempo que ele mais consome a pornografia em geral, né, de pessoas trans em específico, está lá em cima, mas em geral ele consome a pornografia de uma maneira muito gritante, o desejo é tão reprimido que acaba ocasionando, inclusive, os índices de morte, né? É o país que mais mata essas pessoas trans, é o país que mais mata através do sexo, por exemplo, ainda mulheres. Feminicídio, índices são gritantes, entende? Os índices de estupros de crianças, de vulneráveis, como a gente viu recentemente, são tremendos e gritantes, porque é um país que permite certas condutas, entende? Então, é um país que libera o desejo, desde que oculto, mas ele não permite que você exerça esse desejo, porque você acredita no Brasil, que a gente tem uma cultura ainda muito cristã, muito católica aqui, e que acaba dizendo, se você transar fora do casamento, você vai para o purgatório. Se você fizer isso, você vai morrer e não tem lugar divino, entende? Não é um país que finge ter 4 dias de carnaval, como no Rio de Janeiro, onde a gente tem 4 dias de carnaval, a gente pensa que é uma cidade maravilhosa e elege garotinho. E elege prefeitos completamente esdrúxulos, né? Péssimos em todos os sentidos. E uma cidade que você diz, nossa, o Rio de Janeiro fez isso, fez, porque essa é a hipocrisia do nosso país. Hipocrisia, essa é a palavra, né? Infelizmente. Então é isso, é aquilo, né? De você na sua casa consome o que você quer, mas você não pode ir na rua, você não pode socialmente estar com quem você quer, né? Esse consome mais ou menos, né?
E na nossa casa a gente consome mais ou menos, né, amor? Porque você consome se você morar sozinho, se você morar sozinha, se você tiver morar na casa dos teus pais e você tiver teu quarto, e você tiver pais e mães que permitam você ter direito à tua intimidade, à tua privacidade, entende? Então, depende. Às vezes até ter direito a isso, por exemplo, pessoas trans, quando são muito novas e depende dos pais e das mães, eu já vi pais e mães arrancando a porta do quarto para a pessoa não ter direito à privacidade. Porque, tipo, eu já sei que você é estranho, eu já sei que você é diferente, de arrancar a porta do quarto para não ter direito à privacidade, achando que, tipo, isso está te estragando, é o demônio entrando em você, entende? Então, tem mais ou menos, entende? Não é todas as casas que têm essa liberdade, que têm essa permissividade, ou que até escondidamente a gente pode, seja descobrir quem a gente é ou ir atrás do nosso desejo. Não são todas, infelizmente, né, Murilo? Você sabe que eu lembrei de um stand-up de um menino, ele fala assim: tem algum menor de idade aqui? Aí levanta dois, um de 10 e um de 16. Primeiro, o de 10, ele fala assim: quem é o pai que traz uma criança de 10 anos no meu stand-up? Para começar. Aí ele chega no de 16 e fala assim: tem internet na sua casa? Funciona o Xtube no banheiro? Ah, então você é privilegiado. Porque na nossa época não tinha, era internet discadíssima, que a minha mãe não deixava eu fechar a porta nunca. E ainda assim, ainda tinha internet discada. Só que o filme demorava uma vida para carregar, um filme pornô de meia hora, você tinha que esperar um dia para carregar. Eu sei que, assim, igual você disse, é muito privilégio a pessoa que tem mais privilégio. A gente não tem pessoas que vivem de revistas, né? A gente não vê mais, né? Mas tem pessoas que ainda vivem de revistas, de pegar uma revistinha e ter uma revistinha escondida. A gente ainda vive de pessoas que, por exemplo, na hora do trabalho, fogem ali, em vez da uma hora do almoço, fogem para ir em banheiros públicos, para ir em cinemas públicos, mesmo colocando sua saúde, muitas vezes, em risco, para conseguir ter uma válvula de escape para o seu desejo, entende? Então é muito complicado tudo isso, né? É uma sociedade que a gente fala, não, tá tudo bem, agora a gente está numa época ciborgue, numa época que não sei o quê. Não! A gente fica das nossas bolhas e não entende muito o que está acontecendo, né? O desejo ainda é a maior repressão que tem, né? É como as religiões, infelizmente, ainda não só castram as pessoas, mas como elas aprisionam as pessoas, através do desejo, através de não ser feliz, colocando culpas, colocando pecados. É extremamente triste o que é feito, né? Exatamente. O desejo é massacrado, fica preso, e aí a gente tem as violências que tem, a gente tem os índices que tem, né, de pessoas reprimidas. E, infelizmente, somos uma sociedade reprimida ainda, né? É isso, né, amor? Oi. Vou levar o nosso papo para o ponto empresarial. Tá. Vamos. Por quê? Porque eu estava vendo assim, que as empresas que possuem diversidade no seu elenco de trabalho, elas lucram mais, elas, né, prosperam mais. Só que a gente não dá emprego para quem tem que dar, né? Tanto que pessoas trans ainda estão na prostituição. Agora me fala, como que a gente faz para incluir as pessoas no mercado de trabalho de uma forma decente, de uma forma honesta, de uma forma fácil, de uma forma igual? Tá acontecendo uma revolução, né? Tipo, a Transemprego, por exemplo, que é o projeto social que eu tenho junto com a Laerte, com a Márcia Rocha, com a Letícia Lanz, tudo. Só nesses 7 anos foram milhares de pessoas transempregadas. Só para dar um exemplo de uma empresa, a gente trabalha com 517 empresas hoje em dia, a maioria multinacionais, de todas as áreas que você possa imaginar. Uma das empresas que é a maior empregadora de pessoas trans no Brasil é a Atento, né? Que é uma empresa de telemarketing. A Atento no Brasil tem 81 mil funcionários. Nesses quase 7 anos de trabalho da Transemprego, a gente conseguiu colocar 1.300 pessoas no Brasil inteiro só na Atento. A gente ainda tem GPA, Carrefour, são 500 empresas.
Então está acontecendo uma revolução. Então não é que não está acontecendo. A gente não tem uma pesquisa sobre isso, mas está acontecendo. Não está do jeito que a gente quer, até porque o que a gente quer é que as pessoas entendam, tanto empresa quanto sociedade, que competência não tem nada a ver com orientação, com credo, com raça, com etnia, com nada disso. Competência é um valor próprio e pessoal que é construído a partir das hard skills, que são as habilidades técnicas que a gente aprende, seja através da educação que a gente teve ou do conhecimento que a gente adquiriu, e das soft skills, que são habilidades subjetivas, que a gente aprende na construção do dia a dia, que a gente aprende através de técnicas, enfim. O somatório dessas duas especificidades é que constrói a identidade profissional das pessoas. Então, isso que a gente está agregando no meio, está acontecendo uma revolução bem grande. Entende? Todo dia eu falo com 6 empresas diferentes e que estão contratando, não estão só falando que estão, entende? Só mês passado foram empregadas 47 pessoas trans no Brasil inteiro, só mês passado, e só através da Transemprego. Uau. Então, está acontecendo uma revolução, entende? Lógico que falta, né? Porque somos só 4 fazendo isso. Lógico que falta uma série de estruturas. Falta um Estado que dê realmente essa qualificação para essas pessoas que são excluídas, que não tiveram apoio familiar, que não têm educação. Lógico que falta. Dentro da Transemprego, a Transemprego é o núcleo super privilegiado. Então, dentro da Transemprego, dos currículos de pessoas trans que tem na Transemprego, 40% desses currículos, que são milhares de currículos, tem graduação, mestrado ou doutorado. Uau. No Brasil, 3%, no Brasil em geral, da população do Brasil, só 3% da população tem o tal inglês avançado, o inglês fluente que tantas empresas pedem. Dentro dos currículos da Transemprego, esse número sobe de 3%, que é a média nacional, para 4,5%. Maravilhoso. Então existe um outro lado super qualificado acontecendo. Lógico que a gente não pode se prender nos nossos dados, porque são dados que são de pessoas que têm acesso à internet, a maioria, que nem eu disse, já não tem acesso à internet, então são de pessoas trans privilegiadas acessando. Mas tem uma revolução acontecendo. Tem várias empresas que fazem cursos totalmente gratuitos para pessoas trans, entende? Colocando isso como missão da própria empresa, entende? Então, essas empresas humanizadas, que a gente chama de Great Place to Work, sabe, Murilo? Então, está acontecendo uma revolução. Mas se a gente for ver, por exemplo, Transemprego são 515 empresas, que é nada perto do número de empresas que tem no Brasil inteiro. Se todo mundo fizesse a sua parte, não precisaria nem existir o trabalho que eu faço. E faço de graça ainda, porque eu não cobro nem das empresas nem das pessoas trans. O trabalho que eu faço na Transemprego é totalmente gratuito. Então, eu estou louca para que as empresas entendam, para que eu possa voltar a ter 50% da minha vida e fazer teatro e fazer outras coisas, que é o que eu amo também de paixão. Maravilhoso. Ó, o Fer fala, eu já quero uma parceria para a Revolução em Curitiba. Vamos! Curitiba, a gente acabou. Só hoje a gente abriu 2 vagas em Curitiba, em 2 empresas diferentes, só hoje em Curitiba, em 2 escritórios de advocacia. Então, Curitiba, que é a cidade que eu moro, ela é bem ampla de diversidade, está começando a ter várias coisas. Aí a gente tem a Aliança LGBTI, a gente tem o Grupo Dignidade, a gente tem o Transgrupo Marcela Prado para pessoas trans, que inclusive fui eu que fundei em Curitiba há quase 17 anos atrás, junto com a Carla Amaral, junto com a Edna Eriguchi, o Transgrupo Marcela Prado. Então, está acontecendo, sim, uma revolução no Brasil inteiro. Algumas regiões são um pouco mais fáceis. Por exemplo, São Paulo tem muito mais vaga, porque a maioria das multinacionais, a sede é aqui, né? Então, às vezes, a revolução acontece na sede, ela espera dar certo para daí abrir para as outras filiais, mas está acontecendo. Hoje a gente abriu vaga em João Pessoa, a gente abriu vaga hoje em Porto Alegre. Então, só hoje a gente abriu um descritivo, pelo menos em 10 lugares diferentes, descritivo de vagas na Transempregos. Maitê, você acredita que, por exemplo, cotas ou esse tipo de colocação, né? Que as empresas deveriam ter uma cota por lei para empregar pessoas trans. Você acha que isso seria uma solução mais viável, mais bem colocada? Eu não gosto muito da palavra cotas, né? Cotas parece que a pessoa está fazendo um favor por obrigação de lei sem entender do porquê está fazendo, né? Então eu não gosto muito. Mas tem certas coisas que a gente só entende se a lei fizer, né? Por exemplo, é como lei, por exemplo, para punir a questão de homo, lesbo, bi, transfobia, entende? Quer dizer, tem pessoas que só vão entender se você mexer no bolso dessas pessoas e dizer sim, você vai ser preso, porque é igual racismo, entende?
Eu acho triste ter que ter uma sociedade que só respeita se tiver lei, só respeita se for punido. Eu acho muito triste isso, né, na verdade. Para mim, se tivesse só leis básicas, a gente não precisa dizer para alguém não mate o outro amiguinho porque não é legal. Não precisava ter uma lei dizendo isso. Tá na cara que não é legal, porque o direito à vida é o direito da outra pessoa, não teu de tirar. Mas tem que ter lei dizendo, porque a gente deu ruim como sociedade, né? A gente vive numa sociedade de merda que quando uma coisa tá ruim, a gente fala, vem meteoro, vem, entende? Nem o meteoro vem na Terra. Até o meteoro foge da gente, entende? A gente deu ruim, que nem o meteoro quer vir aqui. A gente fica querendo que o ET venha assim. Falei, gente, você acha que se o ET tiver o mínimo de inteligência, vai querer vir aqui? Com esse monte de gente matando tudo, fazendo tudo, não vem, entende? Então, a gente tem que ter consciência de que a gente deu ruim como sociedade, mas a gente também, como a gente é parte do problema que a gente criou, a gente pode ser parte da solução que a gente quer almejar, entende? A gente consegue também desconstruir coisas no sentido dessas situações, sabe, Murilo? Eu penso que quanto mais... eu sempre penso que nunca tem uma situação tão ruim que a gente não possa revolucionar e voltar um pouco atrás e fazer uma nova história, entende? Eu acredito que todo mundo nasce com o dom de ser semente, né? É que a gente durante muito tempo achou que toda semente ia brotar e nascer flor, mas tem sementes que brotam e dão uma árvore, que vão dar sombras, tem outras pessoas que nascem e não vão ser flor e vão ser frutos. A gente tem que descobrir semente do que a gente é, não é uma única coisa que a gente vai brotar. Se nós somos diversidade, nós brotamos essa diversidade, nós brotamos essa diferença toda, entende? E a partir disso a gente consegue construir coisas muito legais dentro dessa construção e dessa percepção, de respeito à nossa essência e de respeito à essência de outras pessoas, né? Uau, que frase! Qual que é a frase que você disse e fala da semente, como é? Que todos nós nascemos sementes, né? A gente nasceu semente, a gente tem essa semente dentro da gente. Agora, o que a gente vai regar, o que a gente vai brotar, o que vai nascer daí, cabe a gente decidir. Eu até falo para as pessoas dentro dessa coisa de semente, né, que daí é uma fase um pouco mais escatológica, que todo mundo reclama, minha vida tá uma merda. Eu falei, sim, a vida de todo mundo. Porque viver não é um ato fácil, ainda mais com a sociedade de merda que a gente criou. Mas a gente consegue transformar a merda toda de vida que foi feita da nossa vida no melhor adubo. Porque o melhor adubo vem da melhor merda. Então transforma essa merda em adubo e nesse adubo plante a tua melhor semente e floresça a tua melhor floresta, né? Caralho, que mulher é essa? Maitê, nossa, eu tô passado aqui. Vamos falar de arte. Vamos falar de arte. Vamos. Me fala da sua arte, de você ser atriz, uma atriz trans. Você acha que tem espaço, que não tem espaço? Você leva a transexualidade para o palco? Me fale, me conte. Então, eu sou atriz desde criança, né? Desde a época do Colégio Bom Jesus, que eu fazia... comecei a me apaixonar pelas artes. Era muito louco, porque... Quando eu era novinha, tinha esses 6, 7 anos que eu fazia teatro no Colégio Bom Jesus, com um mestre que hoje em dia nem existe mais, não está aqui nesse plano, que é o Armando Maranhão. Quanto menos eu era eu, né? Quanto menos eu era eu, mais eu era aplaudida, né? E por isso que eu me apaixonei pelo teatro, porque eu detestava ser eu. Então eu amava o teatro, porque daí eu podia ir de encontro a quem eu não era. Que, na verdade, os outros achavam que eu não era, mas que eu sabia que era a minha essência. Então, o teatro teve sempre presente na minha vida. Profissionalmente, ele voltou há uns 25 anos na minha vida, que eu sou atriz profissional mesmo, de formação. Eu fiz FAP em Curitiba, né? Eu sou formada em bacharelado em interpretação e direção teatral. Eu escrevo, sou dramaturga. Então, ele voltou há uns 25 anos atrás de maneira profissional. Para pessoas trans, tudo é mais difícil, porque, que nem eu te falei, nós não somos humanos legais ainda. Se nós não somos humanos legais, a gente não tem uma sociedade legal. Se a gente não tem uma sociedade legal, a gente não tem empresas legais, a gente não tem um Estado legal. Porque a gente só vai ter tudo isso quando a gente tiver humanos que constroem essa sociedade, que constrói o Estado, que constrói todas essas redes, empresas, forem legais também. Então a gente está nesse processo de construção, né? As artes, a gente tem a ilusão de que é um lugar incrível, onde são pessoas super à frente do seu tempo, onde não há preconceito, discriminações, e é mentira, né? A arte é feita por gente. E gente vem desse lugar de não tá num processo de descoberta. Às vezes, normalmente, artistas são pessoas que, mesmo errando, elas tentam ser um pouco melhores do que as pessoas, entende? Mas não é sempre que isso acontece.
Então, lógico que ainda tem muito preconceito, entende? Eu não posso reclamar do privilégio que eu tenho, que eu trabalhei com os melhores diretores de Curitiba, eu tenho uma carreira que toda peça que eu faço, pode ser qual for, tem lotação esgotada, eu tenho um público que adora trocar junto comigo. Eu estou em temporada agora gravando uma série na HBO que se chama Rádio, com a Natália Lage, com a Denise Del Vecchio. Então, eu não posso reclamar para mim, mas eu sei que até nisso eu sou privilegiada. Artistas negras não têm essa mesma entrada que eu tenho. Talvez eu tenha por conta da estrutura que eu tenha, do colégio que eu fiz, da faculdade que eu passei, entende? Então não dá para negar o privilégio que até nisso eu tenho, entende? Mas eu já tive, por exemplo, histórias no teatro aí do Paraná, no Teatro de Curitiba, de fazer uma peça, de ter peças que eu tive, por exemplo, patrocínio negado quando souberam que era uma atriz trans que estava fazendo, tiraram o patrocínio. Já tive peças em Curitiba de atores gays, quando souberam que iam ter uma cena e que iam ter que me beijar, falaram assim, eu não posso porque isso vai queimar meu currículo. Atores gays falando isso em Curitiba. E eu falei, só lamento. Só lamento. Hoje em dia, eu acho que a pessoa queria, eu falava, hoje em dia quem não quer sou eu, porque pega sapinho teu. Hoje em dia, quem é você na fila do pão? Mas na época aconteceu isso já em Curitiba. Exatamente, o Leonino falando Curitiba. É cu. Eu não vou nem falar que é Curitiba, porque se fosse cu, Leonino seria gostoso, né? Curitiba não é tão gostosa assim. Cu já dá água na boca, Curitiba nem sempre, né? Ainda é muito conservador, né? Aqui a gente tem muitos problemas, às vezes, com a concepção dos trabalhos que a gente vai fazer. Por quê? Porque se você fizer um trabalho muito contemporâneo, o público não vai aderir, não vai assistir, não, sabe? Então, às vezes, a sociedade aqui, digamos, de Curitiba, é muito conservadora, é muito... Mas a última peça que eu fiz aí em Curitiba foi muito legal, que foi o primeiro monólogo que eu fiz, né? Que é da Rainha de Duas Cabeças, do César Almeida, que é um cara um dos que eu mais amo no teatro, que eu desenvolvi uma relação que a gente trabalhou junto mais de 10 anos, tudo. E é um cara que para mim é fodástico nas artes, como ser humano e tudo. E ele escreveu um monólogo para mim, baseado na minha história de vida, enfim, que se chama Escravagina. E esse monólogo estreou em Curitiba, no Teatro Guaíra, em Curitiba, e ficou 3 anos em cartaz, viajando o Brasil inteiro. E era um espetáculo, um monólogo, imagina, um monólogo de 2 horas só comigo no palco, onde eu leiloava, inclusive, minha anel vagina em cena, eu leiloava, e todos os dias estava lotado em Curitiba. Então eu não posso me queixar, porque, que nem eu te falei, até coisas à frente do seu tempo, e isso faz muito tempo que aconteceu em Curitiba, Curitiba me abraçou, entende? Inclusive, esse espetáculo foi feito todo com crowdfunding, numa época que ninguém fazia financiamento desses financiamentos coletivos, então foi com crowdfunding, sem apoio nenhum de prefeitura, de nada, e todos os dias com lotação máxima esse espetáculo durante 3 anos em Curitiba e viajando o Brasil, né? Maravilhosa. É uma mulher incrível, né, gente? Vrá, querida, vrá. Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Olha, nós temos 5 minutos. Nesses 5 minutos, vamos lá. Ai, já perguntei isso. Eu tô aqui com uma cola, viu? Ai, adoro. Vamos falar de um negócio que saiu essa semana. Acho importante. Já que você falou em cola, a gente pode falar em velcro, porque a gente tá no mês da visibilidade lésbica. Então, cola lembra velcro. Olha, você já ficou com mulheres, Murilo? Já, eu namorei uma menina e hoje ela é minha melhor amiga. A gente namorou por 3 anos. Ela foi minha madrinha de casamento com meu marido atualmente. Mas você namorou e só beijou ou namorou e foi pro fight? Menina, foi assim. Eu namorava e eu queria, né? Eu já tinha feito com os meninos, então eu queria saber como era com as meninas. Sim. E aí eu fui pro Pega Pra Capar. Só que ela era virgem. E você, qual é o teu signo? Eu sou ariano. Ai, não bate mesmo, Não, ela era virgem e a pessoa virgem. E aí?
E eu também, com meninas. Então ficou uma coisa meio perdida, assim, sabe? Aí eu sei que, no fim das contas, não rolou, não foi. E aí Ah, eu falei, ai, deixa. mas não rolou e nem rola, né? Não, coitada, ela ficou a ver navios, porque eu. Rolou, não rolou e nem rola. Não teve nada, foi assim. Foi. E daí eu Aí, tava. Foi depois do expediente, eu tava muito cansado. tá. Mas poderia achar no momento mais assim. Então também não teve essa vontade, né? Mas a gente está no mês da visibilidade lésbica, então é importante a gente falar, que é importante a gente falar que hoje em dia siga teu amor, siga teu afeto, independente se você é velcro, se você é de enfiar, independente de qual cola que você use, se você gosta de tenaz, daquela que fazia colinha no dedo do meu tempo, se você é da Super Bond, aquela que gruda e não solta, geralmente funciona para quem gosta de relacionamento físico. Não importa a cola, o importante é dar liga, né? É que a massa faça o bolo crescer. É colar, é fazer com que a massa cresça, entende? Antigamente a gente fazia colinha até com água e farinha, entende? Não importa como seja a goma, importa que a goma lacre, né? É isso. É isso, mulher. É isso. O importante é que dê liga, o importante é que funcione. E o importante, o mais importante de tudo, eu acho que é importante, é a gente ser feliz, né? Ser feliz, independente de como a gente seja. Respeite a felicidade alheia, o amor alheio, a vida alheia. Não te incomoda. Não te incomoda, não te pertence, não Não faz te diferença na sua pertence, vida. é. Se a E se outra você cola puder, dela, além de ser feliz e ir atrás da tua felicidade, poder ser sementinha, poder ser parte da felicidade de outra pessoa, olha que incrível que vai ser. mais maravilhoso ainda. Mais maravilhoso ainda. Olha, Murilo é o cara, Master Coach Fabrício. Olha, arrasou, eu também acho. Olha, Master Coach falando isso, então você é o cara mesmo. Que o A cara gente é tá no Obama? caminho. Você acha que o cara é Obama? Você acha que o cara é o Lula? Não, o cara é Murilo. Vira homem, sujeito. O cara é o meu marido que me aguenta. Maitê, Oi. eu quero te agradecer imensamente. Imagina, foi um Dizer que prazer. você é uma pessoa incrível, que eu tive a honra de conhecer, o prazer de conversar. E eu queria te pedir para você deixar uma frase final, outra fala de impacto, que você já falou 50 coisas aqui que eu quero gravar na minha agendinha. E que você. Eu acho que tem uma frase que diz, né? Todo mundo está acostumado a dizer, tudo que fala que juntos a gente é mais forte, né? E para mim, tipo, eu falo assim, não é só mais forte. Juntos a gente é imbatível, nada de ser mais forte. Quando a gente se junta, a gente consegue tudo e o impossível é uma questão de tempo, de prazo ou de verdadeiramente a gente colocar como meta. Então não existe o impossível para aquele que acredita. Maravilhosa! Temos 25 segundos. Obrigado, muito, muito, muito. Obrigada, gente, por terem ficado até aqui. Muito obrigado, galera que participou, meus amigos queridos. Maitê, você é foda. Muito obrigado. E agora vamos lá junto. Vira homem, vamos lá. Vira, lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.